Boa noite, futuros guardianos da específica de português. Tem um vídeo aqui super especial, né, do nosso queridinho pré-UERJ Maricá, de coisas que já estão acontecendo e que vai acontecer agora em agosto. Vou passar aqui para vocês verem. I can't begin to know, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and the spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. The times never seem so good. I've been inclined to believe they never would, but now I... Esse é o pré-UERJ Maricá, ganhador do Prêmio Paulo Freire, né? Muitas coisas ainda estão por vir. Nós pedimos que vocês comentem, né? Deem seu depoimento lá no nosso Instagram, tá bom? O videozinho vai ser compartilhado novamente no grupo. Então, comenta seu depoimento, tá? A gente precisa muito dessa força de vocês, do engajamento, né? E eu tenho outro videozinho aqui também para compartilhar, né? Hoje abriu as inscrições para o segundo exame de qualificação da UERJ. Fiquem ligadinhos. Em busca do ar, hein? Em busca do ar, hein, Thaís Maria? Quem não tirou A ainda vai ser a sua oportunidade. Vou passar Boa aqui. noite, Paty. Boa noite, Thaís Maria. Boa noite, galera. Boa noite. Quarta-feira tem história, hein? Quem é de história, quarta-feira tem história. Noite. Vamos que vamos. Passa o vídeo aí. Vou passar. Fiquem ligadinhos. É isso, pessoal. São as datas importantes, né? Caso você ainda não tenha tirado A, tá em busca do conceito A, fiquem ligadinhos, tá? Porque já abriu a inscrição. E antes da aula começar, eu tenho mais um convite aqui para vocês, tá bom? Se liguem aqui no convite do professor André Alencar para a nossa aula de amanhã de redação. Fala pessoal, tudo bem?
que é o professor André Alencar. Eu estou aqui para te lembrar que no dia 16, terça-feira, às 19h30, nós vamos ter uma aula incrível de redação para o UERJ. Eu e a professora Tami preparamos um super material para você que vai fazer a segunda fase da UERJ e vai arrasar na redação. Tá certo? Te espero lá, terça-feira, dia 16, às 19h30, o link vocês vão receber aqui pelo grupo. Um abraço e até lá. Prontinho. Recados dados, né? A gente aguarda todo mundo amanhã na aula sobre o livro da específica de redação, tá bom? Professora Pati, é com você. Boa aula para todo mundo. Obrigada, Thaís. Valeu, eu não posso deixar de fazer esse convite para vocês também, né? Esse aulão de amanhã com o professor André Alencar e a professora Tami está imperdível. Eu não perderia por nada essa aula, hein, gente? Ao vivaço para todos vocês, hein? E também, semana que vem, já deixo o convite aberto aqui. Na próxima segunda-feira, a professora Alzira vai assumir o comando aí das aulas de português específico. Então, aproveito para já deixar o convite para essas super aulas que estão por chegar aí, que estão por vir, hein? Quero todo mundo participando. A gente quer alcançar o 20 aí, o conceito 20, né? A nota 20 nessa redação da UERJ. Então, conto com todos vocês para essas aulas, hein? E aí, pessoal, boa noite. Estamos num climinha assim, né? Não passe frio, passe na UERJ. E aí, que tal? Vamos todo mundo junto, todo mundo unido. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite de aula imperdível, que é a nossa aula 2 de português. Hoje nós faremos um aprofundamento, tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá dando para entender? Vão me avisando aí, tá bom? Se tá ok. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu aumentar de repente o volume, deixa eu ver aqui. Vão me avisando, tá? Tentei aumentar aqui, ajeitar o volume. E aí, gente? Vamos embora. A aula de hoje, deixei um exercício para casa. Lembra da última aula? Faltaram 2 questões para a gente analisar. Deixei para vocês fazerem em casa, analisarem o enunciado, né? Darem uma olhadinha qual seria a possível resposta, de repente até mesmo elaborar que vocês dariam. É uma prática, né? Um exercício bacana para treinar aí a resposta discursiva para esse exame. Então, deixei para casa, hein? Gente, a última aula, quem não estava ao vivo, não deixa de assistir a gravação, não, ok? A gravação está no nosso canal do YouTube, do Pré-UERJ de Maricá. Então, não deixem de assistir, ok? Isso, não deixa de ver, não. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente ir lá para a nossa aula. Vamos lá. Nosso material de hoje que vocês já têm disponível aí. Então, vamos lá. E aí, vocês estão visualizando minha tela? Como é que tá aí? Sim? Ai, perfeito. Então, vamos embora. Vamos que vamos. Estou aqui de olho nas mensagens, tá bom? Estou de olho aqui em vocês. A nossa aula hoje, né? Qual é a programação dessa aula 2, pessoal? Nós faremos aquelas 2 últimas análises, né, das questões anteriores. Deixei 2 questões, como eu falei para vocês, só para ver o que vocês trariam hoje, né? Se vocês trariam alguma dúvida, de repente, tudo mais. Vamos falar um pouquinho do gênero romance, que é o gênero do nosso livro, né? Que é o Caim, de José Saramago. Falaremos características, estrutura dessa obra. Vamos conhecer um pouquinho também o escritor, José Saramago. É muito importante entender as características peculiares, né, desse escritor. Por que ele decide escrever de certa forma? Qual é a característica da escrita, das temáticas do José Saramago? Também vou falar com vocês aqui na aula de hoje, fazer aquele resumão bacana da obra, para vocês já se inteirarem e se interessarem para seguir a leitura de repente, né, procurar
ler o livro e trazer as dúvidas para as nossas aulas, e faremos o início de uma leitura crítica da obra Caim, ok? Então, acho que... Opa, deixa eu voltar aqui. Todo mundo... Isso, eu quero saber, vocês já começaram a ler? Quero todo mundo já lendo o livro, hein? Isso, show! Tô vendo aqui as mensagens, ó. Isso aí, gente, tem que começar a ler. Já tá na página 15? Opa, que maravilha! É isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Deixa eu voltar aqui, meu Deus, no meu... Professora, Oi. Thaís aqui. Vou te ajudar aqui a compartilhar a tela. Vê se você consegue ver. Obrigada. Ótimo, valeu. Que eu tô querendo ver o que o pessoal tá falando, ler o chat, compartilhar a tela ao mesmo tempo. Então, se puder compartilhar aí, vai me ajudar. Muito obrigada. Ensaio sobre a cegueira. Gente, ensaio sobre a cegueira tem até filme, né? Tem o livro e o filme, maravilhoso também. Uma indicação aí para quem se interessou pelo José, né? Pelas obras do Saramago. Continuar a leitura. Tem o filme, indico o filme também para vocês assistirem. Tem algumas temáticas assim que divergem um pouquinho do Caim, mas tem aquela crítica, né, aguçada. Ah, sim. As obras do Caim, pessoal, não é como Machado de Assis, né? Mas ele usa de uma língua portuguesa muito rebuscada, né? Por exemplo, ele escreve a palavra fato, com C, facto, por exemplo. Então, ele usa um português bem arcaico, bem rebuscado mesmo. A gente vai comentar todos esses detalhes, tá bom? Sobre a linguagem que o autor decidiu utilizar, né, naquela obra. É como eu falei, entender as características do escritor é muito importante para a gente. Por quê? Eu já vou ter vai estar aguçado, né? Aquela compreensão, aquele entendimento do porquê ele quis colocar aquilo ali, qual foi o intuito dele em falar certas temáticas. Então, ele trabalha muito com uma forma sintática, né, de escrita muito interessante. Ele diverge em muitos aspectos, né? E é um autor português, né? Lá do que bebeu, né, a língua portuguesa, bebe a língua de lá, né? Portugal. Então, vamos começar aqui? Então, a programação de hoje, todo mundo já está atento aí, já está vendo. Vocês sabem que a obra, né, é Caim, então já gostei, que a galera já falou que já está lendo, já está na página 15, já está super inteirado aí do assunto. Só que assim, vocês fizeram essas questões que eu deixei na última aula? Vocês analisaram essas questões? Vamos para as questões aí? Ficaram 2 questõezinhas para a gente finalizar. Eu quero ver se vocês já estão afiados, hein? Professora, eu vou colocar então essas 2 questões do primeiro material, Ok, né? isso aí. Ele está nesse segundo material também, e eu começo a aula com ele, com essas questões. Ah, tá. Tá nesse mesmo, valeu. Já deixei mais prático, né? Para não ter que voltar no outro slide, já tá aí. Eu repeti as questões. Lembrando que faltaram 2, então vamos lá. Ó, teve gente aí que não fez as questões, hein? Nesse próximo slide, Thaís. Muito obrigada aí. Continuação, ó. Vamos lá, coloquei o trecho. Esse texto aí, gente, eu só coloquei para vocês não ficarem sem entender de onde foi tirado, né? O fragmento. Só que esse fragmento aí, ele é maior até. Então, eu dei uma reduzida. Só coloquei, assim, as linhas que a questão pediu, porque era um trecho, né, maior do que está aí. Tá bom? Qual seria a pergunta? Vamos para a pergunta. Abaixa aí, por favor, mais um pouquinho. Só para a gente ir para a pergunta e depois voltaremos aí nesse trecho. Na fala do narrador acerca do padre Natário, aí ele indica, ó, linha 4, das linhas 4 a 9, linha 4 e 9. Observa-se a repetição de um mesmo tempo e modo verbal, além do uso recorrente de uma classe de palavras para expressar juízos de valor negativos sobre o padre. Reparem que essa questão aí foi uma questão da UERJ, né, do exame discursivo da UERJ 2019. E o livro, que tinha essa ênfase, né, era o livro O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. E Eça de Queiroz é amigo ali do José Saramago, também é um escritor português.
E olha que interessante que a UERJ colocou um livro em 2019 com matemática religiosa, crítica, social, política, e escolheu agora, em 2024, né, no caso para 2025, né, uma obra bem parecida nesse aspecto. Também é um autor português, né, também tem as características de ter essa crítica, né, de ser uma crítica à religião, enfim, social, política, como eu falei. Então, assim, reparem nessas escolhas, né, do porquê essas escolhas, essa preferência da UERJ por essa literatura portuguesa com esses aspectos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, reparem na questão. Ele quer o porquê da ênfase no tempo e modo verbal, e ele pediu também a recorrência de uma certa classe de palavras para expressar valores negativos sobre o padre. Identifique esse tempo e modo. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a jogada? É fazer o quê? É responder o que a questão quer. É responder diretamente o que ela quer. Sebastião, nós chegaremos lá. Só um momentinho, a gente vai chegar lá. A gente vai falar de todos esses aspectos, tá bom? Fique ligadinho aí. A gente precisa ter uma certa cronologia também de estudo. Não adianta a gente já chegar, né, colocando a carroça na frente dos bois, né? A gente precisa entender situações primordiais inicialmente, para poder avançar nesse aspecto sintático, né? Se a gente colocar muitas coisas agora, né, antes de entender a obra, o autor, a preferência linguística, né, sintática, peculiaridades do gênero, a gente não vai conseguir alcançar uma certa ideia mais profunda, né, mais aprofundada. Então, assim, fica tranquilo que vocês não vão deixar de ver nada, a gente não vai deixar passar nada. Vocês chegarão para fazer essa prova preparadíssimos. Pode acreditar e confiar na nossa equipe aí, ok? A gente está junto. Então, pessoal, o que eu falei para vocês? Gente, responde só o que a questão quer. A questão está dizendo, o enunciado está dizendo, identifique o tempo e o modo verbal. Então, você tem que dizer qual é o tempo, se é presente, pretérito, futuro, e cuidado, tem que mencionar os tipos de pretérito também, não é só botar, é pretérito. Poxa, mas existem 3 pretéritos, né? Perfeito, mais que perfeito, né? E imperfeito. Então, cuidado para não deixar vaga a sua resposta também. Então, vamos lá. Ele quer o tempo, então é presente, pretéritos e futuro, ou futuro, né? Que é um só desses tempos. Ele quer um modo, lembrando que tem modo indicativo, imperativo, subjuntivo, não é isso? Então, fiquem ligados com o que ele quer aí. E depois, justifique esse emprego relacionando ao modo de organização textual. Então, o enunciado, ele está bem complexo, né? Ele quer muitas coisas, mas é só você responder dentro do que ele está pedindo. Então, vamos olhar as linhas 4 e 9? Reparar da linha 4 até a 9 o que acontece aí? Então, vamos lá. É uma questão, pois é, ela está pedindo muitas coisas, né? Está exigindo muitas coisas de vocês. Então, por isso que eu estou chamando essa atenção. Você não pode deixar passar nada. Então, tem que ter esse olhar aguçado. É importante praticar, treinar questões anteriores. Por isso que eu trouxe, né, como uma primeira aula, um primeiro momento, essa prática, esse treino com questões anteriores, para vocês já entenderem qual é a pegada, né, qual é o intuito, né, desses enunciados, dessas questões da UERJ, tá bom? Então, a gente só vai ver essas 2 questões, né, para a gente seguir com a nossa aula, que ficou de dever de casa, hein? Vocês não fizeram, já estou aqui de olho em vocês, hein? Pessoal, então vamos lá. Que tempo? Vamos ler das linhas 4 até a 9? Reparem que ele emprega muito assim, ó, eu vou direto nos verbos, tá bom, gente? Estou aqui, ó, com o olhar aguçado, ele quer tempo e modo verbal, então eu vou olhar diretamente os verbos, né? Então ele mostrou assim, ó, vamos na linha 4. Fazia anos, havia outros convidados, reparem só. Vamos ver mais aqui, mais abaixo na linha 5, ó. Aí vamos para a linha 6. Extremamente irritável, chamavam-lhe era, outro verbo aí que chama a atenção, era, tinha. E aí, pessoal, que tempo e modo, ó, dizia, vivia. E eu continuo achando os verbos no mesmo tempo e modo verbal. E tem um porquê. Não é à toa que o autor decide colocar
certo tempo em modo verbal, né? Prestem atenção nisso. Esse tempo aí, isso aí. Mas, Sebastião, vou te falar. Vou dar uma dica. Vou na dúvida do Sebastião aí agora, ó, que é difícil de diferenciar, né, pelo ponto de vista dele, o pretérito perfeito do imperfeito. Então, vamos lá, vou dar a dica. Ele não é perfeito? Vamos falar do pretérito perfeito. Ele não é perfeito? Então, ele é uma ação passada e acabada, finalizada. Por isso que ele é pretérito perfeito. Ele é uma ação, ó, no passado e terminada, acabada naquele passado. Agora, o imperfeito, por ele ser imperfeito, presta atenção na dica, ele é um passado, ele é um pretérito que ele ainda tem uma ideia contínua, como se viesse para o presente, como se ele estivesse ainda acontecendo. Começou lá no passado e há essa forma habitual, né? Essa ideia de ainda ser habitual, de ser alguma coisa que eu fazia sempre e continuo fazendo. Pegaram a dica do perfeito e o imperfeito? Então, aí vamos analisar aí o que ele quer, então. Alguém já colocou a resposta aí. Eu já ouvi uma resposta. Professora? Oi. Posso falar? Não é fácil diferenciar pretérito. Há muitos anos eu tento entender isso. Eu já vi vários livros, não é tão fácil entender, não é fácil, não. Diferenciar, eu já li vários Machado de Assis, eu sofro para entender, porque não é questão de você diferenciar, eu entendi a sua explicação. A questão toda é você analisar o efeito semântico e o efeito psicológico do autor. É muito complicado, tá? Ainda mais se trata com Saramago. Saramago adora explorar o pretérito imperfeito. Tem a questão psicológica também, entendeu? A lembrança, a saudade, o que era, entendeu? É complicado. Porque o imperfeito pode ter o perfeito no meio do caminho. Um fato perfeito. Dentro do imperfeito. Isso é Bechara. Eu não entendi muito bem o que o Bechara quis dizer com isso. Você, em determinadas situações, você tem uns fatos imperfeitos, que não acaba, não termina, é contínuo, mas tem fatos perfeitos, que acontece. É isso que eu quero entender Aí a intenção do autor quando emprega esses dois mais fatos, que entendeu? perfeito, é isso? Mas tudo bem, vamos lá, desculpa. Não. Também tem um mais que perfeito ainda, pior ainda. Tá bom, desculpa te Nada, incomodar, que professor. isso? Desculpa, Você tem que perguntar, mais, tá? você tem que participar. É isso aí. Assim, pelo tipo do verbo, pelo motivo dele ser um pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, você já tem uma dedução do porquê que ele quis usar. Vou te dar o exemplo desse trecho aí. Por que será que nesse trecho aí ele está dando uma ênfase, já dando a resposta, né? Só para concluir, concordar com o que você falou aí. Por que nesse trecho aí, falando do crime do Padre Amaro, né, que foi 2019, o Essa de Queiroz, ele quis usar muitos verbos, né, no pretérito imperfeito do indicativo, que foi o que acabaram de responder, que eu vi que responderam, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Vivia, era, dizia. Por quê? É como se esse personagem, ou de repente essa parte, esse trecho da obra, quer demonstrar para a gente, por exemplo, que esse personagem, ou esse momento, ele é algo contínuo, é algo que não aconteceu no passado e acabou, é algo que está em processo, que está em constante evolução. Como você mesmo falou, Sebastião, pode ter a ver com o tempo ou a característica psicológica do personagem. Aí, por que é importante a gente estudar as peculiaridades, as características da narrativa? Porque isso tudo tem a ver com o tempo escolhido pelo autor também. O que vai influenciar? O tipo de narrador, os personagens, o trabalho das características do psicológico do personagem. Quando nós temos autores que trabalham muito com a condição humana, com o psicológico humano, né, do ser humano, nós temos que conectar essa escolha do tempo verbal a essas características, né? A gente não pode deixar de lado. Por isso que eu estou falando que é muito bom vocês perguntarem sim, entendeu? Porque tem a ver com o estilo da obra, tem a ver, e as perguntas da UERJ costumam cobrar muito, né? Esse aspecto. Oi, alguém chamou aí? Ouviu?
Alguém quer falar, quer perguntar alguma coisa? Não, então. Thaís, você pode descer, por favor, mais um slide para a gente ir já para a resposta, para a resolução? Olha aí, resposta. O tempo e modo verbal, pretérito e perfeito do indicativo, que vocês bem falaram aí. Aí ele não pede para justificar? Olha como tem a ver a justificativa com o que nós estamos comentando aqui. Indica uma ação ou estado contínuo no passado e que pode se estender até o presente. Gente, o que eu estou falando aí na justificativa é o que significa o pretérito imperfeito. Repararam? É o que significa. Você basicamente está explicando o que é o pretérito imperfeito, possibilitando a descrição do personagem ao longo da vida. Poxa, se ele não começou a descrever num certo momento passado e não continua a descrição, então, é o pretérito imperfeito. O que acontece que pode assustar muito os alunos, né, os candidatos aí, quanto a essas obras, né, da literatura portuguesa, como Crime do Padre Amaro, que a gente está comentando, é de 2019, como Caim, que é de 2025, né? O que pode assustar? É que os autores, assim como Machado de Assis, né, alguns autores assim clássicos, né, da literatura portuguesa brasileira, eles têm uma preferência muito grande, né, pelo uso do pretérito mais que perfeito. Só que reparem que em certos trechos eles não usam de forma assídua esse pretérito mais que perfeito. Então ele pode muito bem explorar vários tempos e modos verbais durante a narrativa. E vai ter um motivo, vai ter um propósito. Acabamos de ver qual foi o propósito do uso do pretérito imperfeito nesse trecho, nesse fragmento, especificamente. Repararam? Ele quis descrever um personagem ao longo da vida. Ele não quis parar a descrição como se fosse algo acabado, terminado, finalizado. Porque aí seria o quê? Pretérito perfeito, né? A ação passada, acabada, finalizada. Mas não, aquele personagem, ele mantinha os mesmos costumes, as mesmas características ao longo da vida. Então é isso que ele quis mostrar com esse tempo verbal. Nós veremos, ao longo das nossas aulas, todos esses tempos e modos verbais. Inclusive, eu prometi a vocês, eu não esqueci, que eu vou preparar questões inéditas do livro Caim em cima dessas questões da UERJ, parecidíssimas com essas questões que a UERJ gosta de cobrar. Então, assim, fiquem atentos, né, a esses detalhes aí. Aí ele tem uma... Professor, eu podia colocar na resposta a preservação da memória do autor? Colocar como resposta para essa pergunta da aí? memória, não entendi. Preservação da memória do autor? Tá me escutando? Sim, sim. Tá. Memória do autor. Preservação da memória do autor. Entendi. Podia colocar essa resposta? Botar essa resposta aí, nessa pergunta? Nessa pergunta. Mas, olha só, se você falar de preservação da memória do autor, eu teria um certo cuidado. Porque, assim, nós temos que separar o autor do narrador e autor de personagem. Reparem que aí ele está falando de um personagem, né? Ele não está especificando autor. A gente tem que ter muito cuidado. Não, do personagem, desculpe. Personagem. Ok, agora eu entendi. Eu tinha confundido. Autor é uma coisa, né? Personagem é outra. Mesmo que às vezes eles se chocam. Desculpe. Eu confundi. É personagem. Aí sim, poderia. Complementando a sua justificativa, né? Como uma maneira de justificar. Sim. Isso aí, perfeito. Poderia muito bem falar. De certa maneira, usar esse pretérito imperfeito aí, ele está fazendo o que você acabou de falar, né? Ele está preservando as memórias do personagem ao longo da sua vida, né? E descrevendo-as. Você poderia muito bem dar essa possibilidade, né? De resposta aí também. Agora, ele perguntou outra coisa aí. Vocês repararam? Ele quer que vocês indiquem qual é a classe de palavras e quais são as palavras que, de alguma maneira, estão caracterizando o padre, né? Repararam que tem mais essa pergunta aí. Aí olha qual seria a possibilidade de resposta, o padrão de resposta, né? Ele botou alguns exemplos de palavras que estão caracterizando, né,
alguma situação ali a ver com o que o padre, né, estava vivenciando, passando, enfim. Ele bota algumas palavras, ó, malignos, irritável, isso tudo estava no fragmento, tá, gente? Ele só retirou na resposta aí. E ele quer qual é a classe de palavras. Gente, se está caracterizando, presta só atenção, que o próprio enunciado já dá dica. Já dá meio que uma resposta ali, né? O próprio enunciado já diz, é uma característica. Geralmente, nós usamos que classe de palavras para indicar uma característica? O adjetivo, né? Então, olha que bacana, como é que combinou bonitinho, né? Enunciado com a resposta, ó. Biliosas, seca, malignos, irritável, são palavras, são exemplos que ele pediu no enunciado. E qual é a classe de palavras? Adjetivo. Nós trabalharemos bastante com classes gramaticais também, que seria o quê? Classes de palavras, tá bom? Vamos para a última? Vamos ver como é que vocês vão sair nessa, hein? Vamos para 8. Tendo em vista o papel coesivo dos pronomes, leia as frases a seguir retiradas do fragmento aí, daquele fragmento que eu mostrei para vocês. No caso, ele está mais abaixo, acho que eu botei no outro slide. Pode abaixar, por favor? Tá aí, só para ver se realmente ele está aí abaixo. Isso, ó, eu botei até dois pedaços, gente, porque estava enorme, né? Mas tem tudo ali para vocês. Aí ele indica, o interessante da UERJ é que ele bota bonitinho aí no fragmento as linhas, né? Você vai direto na leitura da linha que ele está especificando. E a questão geralmente vem linha 4, linha 9, linha 10, linha 13. Ele vem indicando para você a linha ali. É importante que vocês conheçam o padrão de enunciado, de pergunta, do exame discursivo da UERJ, tá bom? Aí vamos lá, pode subir, por favor, Thaís, para a gente ir para o enunciado, para ver o que ele quer? Tendo em vista o papel coesivo dos pronomes, leia as frases a seguir retiradas desse fragmento. Aí ele já dá a frase, ó, galera. Sentia-lhe o peso rico, parecia-lhe ser uma santa no andor, uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Tira-mo, tira-mo. Olha o que acontece aí. Ele já diz qual é o pronome e ele quer que você diga, né, a que está se referindo. Então, vamos lá. Esse sentia-lhe o peso rico, eu tenho que ir lá no fragmento ler. Eu tenho que ler, né? Sentia o peso rico, mas quem que sentia o peso rico? Ou era o peso do quê? Né? Vamos lá ver no fragmento de novo. Qual seria esse sentia-lhe? Uma atenção aí. Quem quiser já anotar no caderninho aí. Muito cuidado quando tiver uma pergunta assim sobre pronomes e coesão textual, tá bom? Não é uma das perguntas mais difíceis, tá? Eu considero até de fácil para mediana quando vem assim um pronome. Porque ele já te dá o fragmento. Então, você tem que saber fazer uma leitura, uma interpretação desse fragmento, para poder entender a qual palavra esse pronome está se referindo. Então, vamos achar esse sentia-lhe? Vamos lá. Mirou-se um momento naquela seda azul que a envolvia toda, picada do brilho agudo das estrelas, como uma magnificência sideral. Sentia-lhe o peso rico. Alguém sentia o peso do quê? Da seda, né? Sentia o peso daquele manto, né? Daquela seda azul celeste. Então, reparem, eu sei a que o lhe se refere porque ele foi mencionado anteriormente. A gente chama isso aí de processos coesivos, né? Nós temos alguns elementos linguísticos para trazer essa coesão para o texto, para a frase, né? Enfim, para o trecho como um todo. Então, vamos lá na possibilidade de resposta, vamos ver se esse sentir ele tem a ver com isso. Foi mencionado anteriormente. Tem alguns processos, já vou adiantar para vocês, ó. Nós chamamos de anáfora e catáfora. Prestem bem atenção que vocês podem ver isso por aí mais vezes, tá bom? A anáfora é sempre uma retomada de elementos. É quando você está usando um elemento que está retomando algo já mencionado. Lembra assim, ó, anáfora começa com AN, não é? Então é antes. É retomada de elementos que já foram mencionados anteriormente. Gente, quem pega essa dica, quem entende essa dica, não tem outra. Repararam? Vou repetir. Anáfora é quando eu uso um elemento, um coesivo, né, um elemento linguístico, para retomar o que foi mencionado anteriormente. E anáfora começa com AN de antes. Antes. Então, reparem na dica. Em
catáfora só pode ser o contrário, né? Catáfora vai ser quando eu tenho o elemento depois daquele pronome, daquele elemento coesivo. Deu para entender? Vamos lá, vou dar um exemplo para quem quiser anotar aí. Anáfora, por exemplo, banana, maçã, uva. Essas são as minhas frutas favoritas. O essas está retomando as frutas que eu já mencionei anteriormente. Então, para essa retomada de elementos dentro de um texto, de um trecho, né, e que a gente usa o pronome no lugar para evitar repetição, a gente chama de anáfora. Ó, já estou adiantando aqui um conteúdo que seria mais para frente, hein? Anota aí. E catáfora é o contrário. Eu vou fazer uma referência a elementos que serão apresentados depois daquele elemento coesivo, daquele pronome, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui de catáfora agora. Os ingredientes que eu usei naquele bolo foram estes. 2 pontos. Banana, farinha, ovo, leite, manteiga. Reparem, como eu fiz o quê? Eu botei depois do pronome o que eu estou fazendo a referência, né? Então, isso pode cair. E é um exemplo, né, de uma questão que eu considero assim, muito forte para cair na UERJ, tá? Na parte discursiva. Que é você falar o quê? Os elementos que estão fazendo referência, né? Àquele pronome, de repente é um pronome, de repente, né? Oi, Nicole. A gente chama de coesão textual. Catáfora e anáfora dentro de coesão textual, tá bom? Então, vamos lá. Sentir o peso rico do manto, da seda azul celeste. Olha a possibilidade de resposta do sentia-lhe o peso rico. Sentia o peso de alguma coisa. Do pano, né, do manto ou da seda azul celeste, que foi falado o quê? Anteriormente a esse pronome. Aí vem, oi, Daniel. Ah, tá, vou repetir a anáfora. Gente, eu tenho que saber principalmente a anáfora. Se eu sei a anáfora, catáfora é o contrário. Repararam na dica? Anáfora é quando eu retomo elementos que já foram mencionados anteriormente. Então, por isso que a anáfora, eu gosto dessa dica do antes. É retomar o que já apareceu antes, o que aparece antes daquele elemento coesivo, daquele pronome, por exemplo. Então, presta atenção, anáfora é com AN, né? Começa com AN. E a palavra antes também. Então, se eu sigo essa dica, eu não esqueço que anáfora e catáfora nunca mais. Pescou a dica? Pegou? É isso aí, tá bom? É o que, por exemplo, acontece nesse sentido de um peso rico. É uma anáfora, porque eu usei o elemento coesivo para retomar alguma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente no meu texto. Entenderam? Aí vamos para o segundo, ó. Ah, Dayana, e catáfora é o contrário, né? Eu vou mencionar depois do elemento coesivo, eu vou falar depois a minha ideia. É como no exemplo que eu dei, né? Os ingredientes que eu usei para esse bolo foram estes. 2 pontos. Quais? Aí eu vou mencionar, ó. Banana, farinha, né, leite, ovo, manteiga, enfim, fermento. Então, estes, ele foi usado de forma catafórica. Ele foi utilizado para fazer referência ao que vem depois dele e não ao que vem antes. Entendeu? Então, dei uma... Professor, no 1... Oi? No 1 eu pensei que no 1 fosse a recuperação da expressão posterior. Sentia-lhe o peso do rico. Sentia seu peso rico. Entendeu? Eu pensei que fosse uma recuperação da expressão posterior. Mas lembra que ele fala do manto da seda azul celeste de forma anterior. Ele fala antes. Ele começa o fragmento, as linhas ali que ele indica, né, linha 4, se eu não me engano, falando da seda, que era a cor azul celeste. Aí depois que ele menciona, sentia ali o peso rico. Mas era o peso do quê? Sentia o peso do quê? Ele estava trajado, vestido. Então ele sentia o peso do quê? Daquele manto. Era o manto. Era a seda, né? O manto de seda azul celeste. Esse que era o peso que ele estava sentindo naquele momento. Entendeu? Entendi. Obrigado. Vamos lá, trecho 2. Parecia-lhe ser uma santa no andor. Aí, se a gente for na linha 6 e 7, parecia-lhe ser uma santa, né? Quem parecia ser uma santa? A Amélia. Tem a descrição lá, né? Que é a Amélia que parecia, né, ser uma santa, né? Ela tinha essa característica, né? É claro, gente, que eu tenho que ler o fragmento, né?
Aqui a gente está fazendo um exercício de análise, ok? Mas na hora para vocês terão todo o fragmento lá, bonitinho, tá bom? O terceiro tópico, né? A gente já achou o lhe, o primeiro, né? O segundo. Aí no terceiro, vamos lá. Poderia abrir o slide? Aí o rosto. O posterior, o seu rosto. Isso aí. Perfeito. Uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Escaldou o quê? O rosto da Amélia, de Amélia. Uma onda de sangue. Isso aí, perfeito, Sebastião. Muito bom. E o último, tíramo. E aí, tá fazendo referência ao quê? Ele quer que tire o quê? Tíramo, ele tá pedindo para tirar algo, né? Aí seria o quê? Pode abaixar um pouquinho, Thaís, por favor? Vou mais um pouquinho, para a gente ver na linha 22. Eu botei até embaixo, ó, diretamente a linha 22. Aí, não, mais para cima um pouquinho. Aí, ótimo. Mas ela depreendia-se do manto toda aflita. Aí ela vai e diz o quê? Tíramo. Gritava como se a seda queimasse. Olha aí, aqui está se referindo esse pronome aí, tíramo, só pode ser ao manto, né? É o me mais o. Isso, está se referindo ao manto, ou à seda, né? Ao manto de seda, enfim, ao manto, né? Então, gente, reparem que, assim, vai estar tudo ali para vocês. Então, o que vocês têm que fazer é ter essa análise aguçada, né? Que é o que a gente vai praticar ao longo do nosso preparatório aqui com vocês, tá bom? Só quis mostrar para vocês como que são essas questões, para vocês já terem essa forma, né, de analisar, essa interpretação, essa estratégia mais rápido nas próximas questões que nós praticaremos, tá bom? Professor, eu podia reescrever esse tíramo, assim, tira-me, tira o manto de mim? Tira o manto de mim? Sim, com certeza. Tire o manto de mim. Porque é isso que o Saramago, ele é muito rebuscado. Aí o amigo seu, essa de Queiroz, ele não escreve fácil, porque essa linguagem é muito rebuscada, não se usa mais. É verdade. Não se usa mais. É isso aí. Mas eu vou te falar, vou dar uma ajudinha para vocês durante as aulas, né? Eu e a prof. Alzira, a gente está ajustadinho para trazer o melhor para vocês. Nós praticaremos, de uma certa forma aqui, essa obra, né, Caim, enfim, o estilo do autor, essa linguagem, né, que ele usa, essa forma de tratar a língua portuguesa, a gente vai trabalhar isso tudo aqui. A gente vai praticar tudo aqui com vocês. Então, vocês vão chegar se achando íntimo de Saramago, entendendo a linguagem dele no dia da prova, tá? Então, não se preocupem. A gente vai praticar isso, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos partir para a próxima? Vamos embora. O que a gente vai falar agora? Já resolvemos as questões, né? Que tinham ficado para a última aula, né? Como exercício de revisão, de prática aí das questões. Agora a gente vai para a parte importante, né? Eu considero essa parte aí muito importante para conseguir compreender o restante das nossas aulas, tá? Que é as características, dominar o gênero romance. A gente precisa ter esse domínio do gênero para entender muito do que a obra diz também, tá? Então, assim, muita atenção a essa parte aí. Thaís, eu tô entrando aqui pelo meu computador, você acha que fica melhor? Tô entrando aqui, consegui entrar agora. Fica assim. Tá sem som. Liga o microfone. Paty, liga o microfone que a gente não tá ouvindo. Oi, gente, voltei. Foi. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês estão me ouvindo? Tá direitinho? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente seguir. O que eu estava falando com vocês? Que é importante essa parte agora, para entender as características, né, do gênero, para eu chegar sabendo o que é o romance, para que serve, né, qual é a importância, e principalmente fazendo essa conexão com o Caim, tá? A gente já vai começar agora a debater algumas questões, algumas críticas
a ver com Caim, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Opa, abriu aqui. Só um momentinho. Aula 2. Show. Ai, que bom. Eu estava pelo celular, gente, que meu computador estava reiniciando e nunca que reiniciava, eu aqui tentando, mas eu não podia deixar de estar com vocês hoje, né? Nossa aula hoje está muito especial. A gente vai começar a falar da obra, né? Então, é muito importante participar dessa aula de hoje, principalmente, né? Vamos lá, compartilhando. Vocês já leram outros romances? Quero saber de vocês. Já leram algum outro romance? Eu já li a Sema. Caim, né? Quem está começando a ler o Caim? Muitos? Iracema. Sim, É opa! chatíssimo, mas eu li. A Virgem dos Lábios de Mel. Oi, Sebastião. A Virgem dos Lábios de Mel, Iracema. Iracema. Já li Machado de Olha, Assis. Iracema tem uma linguagem bem difícil também. É difícil, muita descrição, é complicado também. Mas eu li, fui obrigado a ler. Que bom, né? Que bom que você já tem esse contato com romance, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar. Tá abrindo aqui Estou lendo, calma ali. Brás Cubas, que show! Olha, vocês têm um gosto muito bom para romance, hein? Pelo que eu estou lendo aqui, que vocês estão colocando, vocês vão tirar de letra Camilo Castelo Branco, nossa, vocês vão tirar de letra o Caim, pelo que eu estou observando aqui, pelo gosto literário, né? Vamos lá, isso aí. Bom, tá abrindo aqui. Às vezes a gente lê por obrigação, mas lá na frente a gente vai entender que ajudou, né? Que foi um diferencial para a nossa vida, enfim, para o nosso conhecimento. Deixa eu chegar aqui até onde a gente parou. Vocês estão vendo o meu slide? Acho que sim, né? Certinho, vamos lá. Opa, abriu aqui. Pois é, né? Às vezes a leitura ela não é tão agradável, né? A gente, hoje em dia... Como é que seria uma leitura agradável para a gente hoje em dia? Vocês já pararam para pensar que se a gente for exigir uma leitura como é nos padrões, né? Entrando nos padrões da atualidade, a gente vai ler um monte de gíria, né, pessoal? É VC, é TBM, é 6, ao invés de vocês, é 6, é o número 6. Enfim, não é bacana, né? Se você parar para pensar, é um pouco assustador, né? Então, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte aí, né? Uma descontração aqui rapidinho. Vamos para o que interessa. Vocês sabiam que o romance... nós falaremos do romance, né? O Caim é um romance. É um gênero literário que nós chamamos de romance. Mas, para cada gênero, existe um tipo de texto. É como se tipo de texto fosse algo muito mais abrangente, mais genérico, né, mais generalizado, e os gêneros textuais fossem exemplos, fossem tipos, né, fossem exemplos de cada tipologia textual. Então, vocês precisam entender que tipologia textual, tipos de texto, é bem diferente de gênero textual. Então, vamos parar para pensar? O Caim, ele é um romance, né? Então, qual é o gênero? Romance. Mas ele pode trabalhar com alguns tipos textuais, sabiam disso? Nem sempre vai ter só um tipo textual sendo trabalhado ali naquela obra, não. Pode ser que em certos momentos o autor ele utilize de um tom narrativo e descritivo ao mesmo tempo, que são tipos de textos diferentes, né? Num mesmo romance, olha que habilidade, gente. Num mesmo romance, ele pode trabalhar com narração e descrição. Ele pode trabalhar com injunção e exposição. Enfim, há uma gama de possibilidades. É claro que existe uma predominância, é o que a gente vai falar hoje aqui. Na obra Caim, há uma predominância do gênero narrativo, do gênero, do tipo narrativo. Gênero romance, tipo narrativo, tá?
Então, assim, o romance, ele pode trabalhar com descrições de lugares, personagens, né, espaços. E ele pode trabalhar também com foco na narração, que é o quê? Ter um narrador contando ali a história, né? Ter personagens muito bem trabalhados, caracterizados. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem que dentro de um mesmo gênero podem coexistirem vários tipos textuais. Poxa, eu li um trecho de Caim que ele está descrevendo muito aquele personagem, ou está descrevendo muito aquele ambiente, aquele espaço onde o personagem está passando por aquele momento. Ele tem ali um trecho descritivo, mas não quer dizer que ele deixe de ser narrativo, tá bom? Então, assim, predominantemente narrativo, com trechos descritivos ao longo da obra, tá bom? Isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Até essa atenção à tipologia textual, porque pode ser uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso aí para vocês. Por que eu estou falando para vocês? Para vocês já saberem a resposta bonitinho lá na hora, né? Já debater, já falar qual foi a sua resposta, o porquê daquela resposta, tá bom? Aí vamos lá. Entendendo gêneros e tipos textuais, já é meio caminho andado. Só que muita gente confunde uma coisa, galera. Vou falar para vocês, hein? Vocês, nossos alunos aqui, já não confundirão mais isso, não. Embora a palavra romance seja muitas vezes, né, utilizada para falar que alguma coisa ou alguma situação, uma experiência, né, é de cunho amoroso, quando nós falamos de literatura, de obra literária, por exemplo, o Caim, né, de Saramago, a definição de romance tem que ser outra totalmente diferente. Reparem que o que menos tem na obra Caim é o romance propriamente dito, né? Tem algumas situações românticas, algumas situações até um pouco eróticas, né? Eu diria. Tem um romance ali, ele se apaixona, né, por Lilith, o Caim se apaixona por Lilith, ok, eles se apaixonam, né? Mas assim, o que eu estou falando aqui para vocês é que o gênero romance não necessariamente vai tratar alguma coisa romântica, alguma coisa de casais que se apaixonam, né? De amor, né? De romântico, de ser romântico, né? Sabe por que o romance é chamado assim? Romance estilo literário, né? Gênero literário? É porque ele é uma narrativa escrita em prosa. Por isso que nós nomeamos, que nós chamamos de romance. Porque é uma narrativa escrita em prosa. E o que é uma narrativa escrita em prosa? Gente, literalmente, ele é um texto escrito em parágrafos. Por isso que nós falamos em prosa. Por exemplo, um poema, ele não é escrito em prosa, ele é escrito em versos e estrofes, né? Todo mundo sabe disso. Mas o romance não, ele tem que obrigatoriamente ser uma narrativa, olha o tipo textual aí, narrativo, né? E ele tem que ser escrito em prosa. Ele se popularizou muito, né, na literatura ocidental. Então, assim, o romance, ele apresenta de uma forma ficcional, de uma maneira ficcional, a experiência social da modernidade, né? Ela é uma representação próxima da experiência individual, possui contexto, olha como já está atrelado até as características do Caim, hein? Prestem atenção, que eu destaquei em vermelho, né? Deixei um destaque, um tom a mais aí para vocês prestarem atenção. Então, esse romance, ele precisa se aproximar de experiências individuais desses personagens, né, desses indivíduos, dentro de uma sociedade também. Todo romance precisa ter um contexto temporal e espacial. Eu não posso dizer, por exemplo, que aquele romance ali que eu li, vou dar um exemplo, né, não falando de Caim, mas de uma forma só exemplificar mesmo, né? Eu não posso dizer que não tem um contexto aquele romance que eu estou lendo. Como assim? Ah, não tem tempo nenhum, não indica tempo nenhum. Ele não tem um tempo específico. Eu não sei quando se passou, quando aconteceu aquele romance. Muito difícil, tá? Isso acontecer. Vai ter uma indicação, vai ter um contexto a ver com o tempo ali. E vai ter um contexto a ver com o espaço, que é o lugar da narrativa, onde acontece essa narrativa. Então, gente, já fique bem claro para vocês que são características do romance no geral. E Saramago, ele usa dessas características no romance Caim. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada, né? Porque ele não foge desse estilo do romance, né? Aí, vamos seguir aqui. O que mais eu tenho que entender sobre romance, sobre o gênero romance? É uma narrativa longa,
o livro ele tem quase 180 páginas, né? Dividido em 13 capítulos. Quem já leu aí, né? Já pegou, de repente, um PDF ou livro físico, já viu que ele tem 13 capítulos, né? Tem várias edições, né? Mas ele em si possui 13 capítulos com quase 180 páginas. Então, é uma narrativa considerada longa, diferente, por exemplo, de uma crônica. A crônica é uma narrativa curta, né? O romance é o contrário. Tem que ser uma obra, né? Um livro, por exemplo, de ficção com uma narrativa densa, complexa, longa, escrito em prosa e geralmente dividido em capítulos. É isso que a obra Caim. É assim que a obra Caim é dividida, né? E é elaborada. Tem a ambientação temporal. A narrativa, como eu falei para vocês, deve acontecer em um determinado tempo. O que pode acontecer é o tempo ser linear ou não linear. Ele pode ser objetivo ou subjetivo. Depende muito da escolha desse autor, né? Então, assim, o que seria um tempo linear? Quando você tem bonitinho ali, né? Demarcação de tempo, hora, por exemplo, minutos, um espaço de tempo, semana, meses, anos, enfim, século, tal. Não linear é quando ele não segue uma cronologia, né? A gente fala de tempo cronológico, né, também, e não cronológico, é o linear e o não linear. Ele pode começar, por exemplo, a história no passado, aí do nada vir para o presente, e depois já ter uma predileção para um futuro. Isso seria um tempo não linear, né? Um tempo que não segue uma linearidade. Ele pode acontecer de várias formas, ó. Começar do futuro, narrando uma perspectiva de futuro, depois trazer para o presente, e do nada o personagem relembrar um passado dentro da história, né? E esse tempo ele pode ser também objetivo ou subjetivo. Por quê? O subjetivo é como se estivesse na mente, no psicológico dos personagens, né? Ou do personagem principal, enfim. E o objetivo é, como eu falei para vocês, ele tem uma especificidade, ele acontece de forma clara, objetiva, indicação de hora, meses, anos, ele é bem objetivo nesse aspecto, tá? O que tem no romance também? Inclusive, Caim, ambientação espacial. Além do tempo, todo romance, gente, ele também é ambientado em determinado espaço. Na obra do Saramago, nós veremos vários espaços. A ambientação espacial acontece de várias formas, tem vários espaços. Começa no Jardim do Éden, né? Lá com Adão e Eva, comendo do fruto proibido, né? Depois ele vai para várias andanças, né? Sem rumo do Caim, ele passa por vários lugares, desertos, entre outros lugares. Então, assim, ele descreve, ele menciona na obra essa ambientação espacial e temporal. E a gente vai ver esses exemplos aí durante a leitura da obra, dos capítulos, durante essa análise crítica, tá? Todo romance tem trama, tem enredo. O romance ele tem que contar uma história. Pode ser a partir de um encadeamento de eventos. A gente chama isso de enredo. A história, de repente, não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como a história é contada, por muitas vezes. Então, assim, o ideal é que vocês estejam aí, de repente, anotando, né, já pontuando alguma coisa a respeito, porque vocês vão precisar retirar tudo isso que eu estou falando dentro da obra Caim, é o que a gente vai fazer ao longo das aulas, inclusive começar agora, né? Na aula de hoje eu já estou começando essa análise da obra com vocês também, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida até então? Tá tranquilo? Professor, essas características do romance você vai tratar ao longo das aulas, né? Com certeza. A gente vai ter que ter em mente essas características, para na hora a gente saber compreender o romance melhor, né? Alô? Oi? Oi, gente, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, meu nome Peraí, tá tentando reconectar. É a conexão. Tá voltando. Meu nome é Sebastião. Prazer. Não, eu estava perguntando se a gente vai retomar essas características ao longo das aulas, né? Com certeza. Tá bom, valeu. É esse o intuito. Valeu, obrigado. Nada. Gente, é esse o intuito. Por que eu estou falando para vocês sobre o romance? Porque vocês vão utilizar
Vocês vão utilizar nas questões tudo isso que eu estou falando. Ele vai perguntar nas questões sobre os personagens. Ele vai perguntar, por exemplo, né, o UERJ adora colocar, né, questões sobre o narrador, sobre a narrativa, sobre personagens, características dos personagens. E vocês vão ter que trabalhar com isso, vão ter que ter esse conhecimento, demonstrar esse conhecimento. É claro, gente, que todo romance, ele tem o quê? Presença de personagem. São personagens que fazem a trama acontecer. Então, a gente tem... Olha a importância de um personagem que é o próprio título da nossa obra, né? Que nós estamos analisando, que é o Caim. Então, reparem que é uma obra que já tem um título, que já é intitulada pelo nome de um personagem muito importante para a gente no decorrer da narrativa, né? Que é o nosso personagem principal, nosso protagonista aí. Então, a gente vai utilizar, né, esse personagem por diversas vezes, né? Ele é um personagem que ele foi construído de maneira muito crítica, né? Com uma crítica muito aguçada do José Saramago. Por vezes, nós até confundimos o José Saramago com o próprio Caim. Então, isso pode acontecer ao longo da narrativa. É como se o José Saramago desse voz ao Caim, que é a voz dele mesmo, que é ele mesmo falando, né? O que ele pensa, o que ele critica, o que ele desacredita por muitas vezes. Então, preste atenção nessa discurso, discurso direto? Discurso direto? Oi, Sebastião. É o discurso, estou falando do discurso direto, né? Onde Vou te falar, o próprio autor na obra, se confunde, o próprio autor se confunde com o personagem. Isso que eu percebi que eu não entendi muito bem. Eu não sei quando o Saramago está falando, não sei quando o personagem está falando. Esse é um discurso direto? É outra característica importante da obra dele? Vou te falar, o discurso dentro da obra não é o direto que ele utiliza. Por quê? Para utilizar o discurso direto, ele teria que colocar o travessão com a fala do próprio Caim, ou ele teria que colocar entre aspas, né, a fala do próprio personagem, mas não. Ele usa de um discurso indireto livre. Por quê? Isso mesmo, é discurso indireto livre. Eu estou confundindo, mais uma vez, desculpe. É discurso isso indireto aí, é livre. o indireto livre. É o mais difícil de entender, é o mais difícil. Porque aborda a questão psicológica, a gente não sabe quando é o Saramago ou quando é o personagem falando. Isso aí. Ele faz de forma proposital. Sabe por que ele faz isso? Porque o próprio Saramago, ele não acredita, né, em Deus. Então, ele usa dessas situações que acontecem com o Caim, né? O Saramago, para quem não sabe, ele é ateu, né? Ele utiliza essas situações que ocorrem com o personagem Caim como se fosse ele mesmo podendo falar, podendo estar no lugar do Caim e falar ou fazer o que o Caim faz durante a narrativa. Entendeu essa sagacidade dele, essa mescla até porque o Caim é um personagem religioso e o autor não é religioso. Esse é um paradoxo que pode encontrar. E a UERJ pode cobrar isso, hein? Cuidado, hein? Com certeza, isso Na aí. Banca, pode perguntar, fazer uma banca, o personagem é teu e o Caim é um personagem religioso, explique isso. Essa contradição. Pode cobrar do Caim, é uma questão difícil, hein? Sim. Nicole, chega a ter interação com o leitor na narrativa? Tem bastante, Nicole. Tem bastante. Tem até um trechinho que eu sublinhei aqui para a gente comentar durante a nossa aula, né? É um trechinho bem inicial, tá bem no primeiro capítulo, que ele se confunde, ele conversa, né, com o próprio leitor e há essa confusão de personagem, né? Se é o Caim, se é o Saramago falando com a gente. É bem interessante esse trechinho. Olha como ele conversa com o leitor. Vou pegar um trecho aqui para vocês observarem, ó. Tal como também havia dito, acabara-se a boa vida. Quer dizer, ele já havia dito isso, ele conversa com o leitor, já havia falado isso aí. Então, é tal como eu já havia dito, isso vai acontecer. Tem outras partes, deixa eu ver aqui, eu sublinhei mais algumas, né, para a gente comentar durante a nossa aula, né? Ele é muito irônico, tá, gente? Preparem-se para ver um autor, né, um narrador, mesclando-se com o personagem de forma muito irônica também por certas vezes, tá? Olha esse trecho, Nicole, presta atenção, tá na página 13. Para que o leitor não se veja confundido por segunda vez, com pesos e medidas, introduzir algum critério na cronologia dos acontecimentos.
olha o que ele está avisando para o leitor, que ele vai colocar um tempo cronológico, olha o que a gente está falando de tempo aqui, para que o leitor ele consiga entender sobre o que ele está falando. Ele vai botar um tempo cronológico para ficar mais objetivo, mais claro, para o leitor entender o que ele está falando. Então, essa interação é tão grande que ele chega a mencionar a palavra leitor, tá? Ele fala do leitor, ele fala com o leitor o tempo todo. Isso. Pode ser algo muito cansativo para uns, né? E chama muita atenção para outros, né? Muito chamativo para outros. Tem gente que fala que prende a atenção. Quando é assim, né? Essas interrupções é meio que para acordar, para você acordar e ficar ligado na narrativa, para não se perder. Então, assim, o romance, gente, ele é um gênero que está em constante mutação. Ele não é uma forma acabada, tá bom? Ele se transforma assim como a humanidade. Então, muitos autores, eles têm predileções, né? Alguns gostam de utilizar algumas características mais peculiares, né? Outros já preferem utilizar de uma outra forma o gênero romance, né, de forma experimentalista, buscando novas formas, novas maneiras, como buscar a atenção do leitor, como pode ser essa tática, essa estratégia que você falou aí, essa divagação, de uma certa forma, pode ser para chamar a atenção do leitor, para fazer com que ele acorde e entende o que está se passando, né, e compreenda o que está acontecendo na narrativa. E, por outro lado, tem leitores que se sentem o quê? Confusos. Por quê? Tem que ter uma leitura muito aguçada, né? Você tem que estar ali prestando atenção o tempo todo no que acontece na história. Então, de certa forma, é uma maneira experimental, né, dele utilizar essas divagações, essa conversa com o leitor por muitas vezes. Toda narrativa, gente, tem o pente, né? Presta atenção no pente. Tem o quê? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, isso aqui, gente, pode ser pergunta, né? Dentro das questões ali da UERJ, né? Ele pode perguntar, o enunciado pode ter ali, a questão pode ter a ver com personagem específico, pode ter a ver com espaço, que vai interferir, de repente, nas ações dos próprios personagens. Narrador, muita atenção ao narrador, trabalharemos muito esse pente aí durante as nossas aulas, tá? O enredo, o tempo, né? Metalinguagem, qual trecho? O que fala do leitor? É esse ou o primeiro que eu falei? Agora eu não lembro qual você está falando. Foi o do leitor? É esse, Júlia? Ah, sim. Eu entendi porque você tá achando essa ideia de metalinguagem, porque ele meio que fala do próprio ato de escrever uma narrativa cronológica, um tempo cronológico, né? Ele meio que já tenta se desculpar, né, com o leitor. Peraí, leitor, você não vai ficar perdido. Eu preciso introduzir um tempo cronológico aqui nessa parte para você se situar. É uma metalinguagem, sim. Ele está falando do próprio ato de escrever um romance. Uma característica do romance, que é um tempo, né, cronológico, especificamente. Oi, Gabriela. Seria que tipo de narrador? Observador? Ele é personagem e observador ao mesmo tempo. Ele meio que troca, né? Ele troca com o Caim o tempo todo. Você não sabe se em certo momento ele está falando como Caim ou está falando como um autor, como o próprio Saramago. Então, ele fica intercalando. Ele é personagem, ele é o próprio Caim. Aí, às vezes, ele muda a narrativa e fala de fora, né? Como se ele estivesse observando o Caim, ou observando as situações acontecendo. Então, a gente vai ver essa característica, né? Dentro da obra Caim. A gente vai ver por diversas vezes, em diversas situações, isso acontecendo. Então, eu vou ter uma oportunidade de saber o que é um discurso direto livre, uma forma melhor, mais eficiente de entender, porque é complicado. Pô, vai ser legal, cara, vai ser muito legal. A intenção é isso, né? A gente vê todas essas características, né? Toda obra, ela é feita em discurso indireto livre. Por quê? Qual é o intuito do discurso indireto livre? Vamos pensar como se fosse uma questão da prova, uma questão discursiva? De repente, qual a intenção do narrador ao utilizar esse tipo de discurso, né? O indireto livre? É porque justamente ele mistura os dois, o narrador com o personagem. Ele está a todo momento se misturando ao personagem. Você não sabe em que momento é o Saramago falando, em que momento é o Caim. Ele se mistura nesse personagem.
Qual pode ter sido a intenção dele usar esse tipo de discurso? É ele falando assim para a gente, ó, eu tenho uma certa descrença, eu não acredito em Deus. Então, por eu não acreditar em Deus, eu estou colocando a minha voz no Caim, como se eu estivesse passando pelo que o Caim está passando e vendo aquilo tudo desacreditado, sem crença nenhuma no que está acontecendo, né? A culpa é de Deus, jogando a culpa em Deus, vendo Deus como um personagem, assim, sanguinário, personagem ruim, né? Um personagem que, na história, ele é um personagem ali, né, dentro de Caim, e Deus é visto dessa maneira. Não é visto de maneira angelical nenhuma. Por quê? Porque o Saramago é ateu. Ele não tem essa crença em Deus, né? Ele não tem religião. Então, assim, olha quantos motivos teriam para a gente ter esse discurso indireto livre, para a gente ter essa mistura de narrador com personagem em vários momentos da narrativa. Isso pode estar demonstrando para o leitor o porquê que Saramago era ateu, o porquê que Saramago tinha esses pensamentos, né, não religiosos, né, fora de doutrinas religiosas ou católico, o que for, né? Então, isso demonstra esse aspecto aí para a gente, né? Pode ter a ver até com o próprio autor, né? Aí a gente comentou, né, o tempo, o espaço, vamos falar um pouquinho dele? É muito interessante, gente, essa parte aqui, a gente vai adentrar agora, aprofundar agora, no autor, no escritor. Eu preciso entender, como eu já estou até falando para vocês, eu preciso entender o que gerou esse desconforto no Saramago, por que será que ele quis elaborar uma obra dessa magnitude, com essa crítica, com essa polêmica, né? Foi uma obra no ano do seu lançamento, né? Foi uma obra muito polêmica. Só que ele já havia feito obras polêmicas desse nível, que fala de crítica religiosa, né, política, social, que é chamado o Evangelho segundo Jesus Cristo. Só que é bem antigo, né? No ano que eu nasci, 1991. Caim é mais novinho. Caim já tem um tempinho também, mas é mais novo do que o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Caim é de 2009, né? Então, reparem só no tempo, né? De uma para outra. Mas essa aí, o Evangelho segundo Jesus Cristo, foi um bafafá, uma polêmica, e ele já trazia esse conteúdo, né? Essa crítica religiosa, né? Ele já tinha esse querer, esse gosto, né? Por tratar desse assunto. Então, gente, o Saramago, né? Ele já ganhou vários prêmios, né? O Nobel de Literatura, ele já ganhou o prêmio Camões também, que é um prêmio específico de Portugal, né, para a literatura portuguesa. A obra mais conhecida é Ensaio sobre a Cegueira, né, devido à sua adaptação para o cinema, então ficou mais conhecida por esse motivo. Reparem nas características das obras de Saramago como um todo, tá? Elas são realistas, então Saramago, ele pertencia a uma esfera, né, a uma época realista, da literatura realista, né? No âmbito realista ali da literatura. Ele escola? Tinha que ser uma escola realista? É uma realismo? escola literária, isso aí. É uma escola literária. Né? Ah, tá. Isso. São obras, então, realistas, que têm essa característica do realismo. Por muitas vezes, a gente pode ver algo do fantástico, né? Que foge, né, ao real, até algo fantástico demais, também é uma característica, né? Por exemplo, Deus conversando com Caim, ali, a gente diria que é algo, né, muito realista. A obra poderia se classificar numa leitura da Bíblia ou não. Olha só, vou te falar. Não sei se releitura ou uma releitura, vamos pensar numa situação muito até irônica, uma releitura de forma ateia, uma releitura de um ponto de vista ateu. Eu diria sim, entendeu? De uma pessoa que é desacreditada. A Bíblia, vou falar uma dica para vocês. A Bíblia, ela é usada de maneira intertextual dentro dessa obra. A sagacidade dele, a genialidade do Saramago nessa obra é essa. É ele pegar a Bíblia Sagrada, que é um livro que ele não acredita nem um pouco, e para ele, gente, eu estou falando a opinião do Saramago, tá? Tirando qualquer vestígio de religiosidade da minha parte, né? Enfim, de uma maneira, de uma visão do autor, tá bom? Eu tenho religião, né? Enfim, é outra história, né? Do ponto de vista do Saramago, ele está pegando ali uma Bíblia sagrada, um livro sagrado, considerado por muitos, né,
como um livro sagrado, a maioria, né, da população, enfim, como um livro sagrado. Ele está olhando para aquele livro, ele está falando assim, tá, legal, mas foi escrito por um homem, esse livro. Já não acredito. Isso é ele, tá, gente? Falando. Tenho minhas dúvidas, porque um homem pode ter modificado isso aqui, né? Pode ter reescrito de várias maneiras. Como é que eu vou saber? É a visão do ateu, dele como ateu. Aí ele vai, né, e fala, então eu vou fazer o seguinte, não acredito em Deus, então para mim Deus ele é sanguinário, ele realmente quer fazer com que as pessoas paguem pelo que elas fizeram de errado. Então, ele meio que vai inverter um pouco, né? Essa história de algo ser sagrado, né? Então, ele vai dar essa visão mais de um ateu, né? Uma visão ateia, uma releitura de forma ateia. Oi, João, vou te dar uma dica que eu já li, eu gosto muito, gente, vou dar outra dica para vocês. Ler o livro é importante? Obviamente é importante. Ele tem tudo o que a gente precisa e que os enunciados, as questões da UERJ vão pedir. Só que eu gosto também de ler muitas resenhas na internet, eu gosto de saber o posicionamento de várias pessoas sobre essa obra. Então, assim, por isso que é interessante nós debatermos aqui, porque muitas pessoas têm vários pontos de vista sobre o motivo dele ter elaborado, né? Ele já faleceu. Vocês sabiam que Caim foi o último livro que o Saramago lançou em vida? Foi em 2009. Foi o último livro que ele lançou ainda vivo. 2010 ele faleceu. Então, assim, ele pouco falou sobre, ele teve pouco tempo para falar sobre esse livro, né? Tem alguma coisa, né, de mais da vida dele, do porquê ele gostava de falar muito dessas questões religiosas. Tem algumas explicações que a gente acha por estudiosos, enfim, outras literaturas, outros autores. Mas, assim, tem muitas resenhas, muitas pessoas comentando sobre esse livro e dizem que bacana para antes de começar a ler o Caim em si, né, o livro em si, é ler Gênesis. Porque tem muitas situações da obra do Saramago que ele meio que extrapola, ele meio que leva para o lado fantástico da coisa. Ele não retrata fielmente o que acontece ali. Mesmo sendo conhecedor de Gênesis, né, versículo 4, enfim, de Gênesis, ele meio que dá alguns pontos fantásticos, ele tira, né, um pouco do que realmente acontece naquela parte da Bíblia ali, né? Queria entender essa relação da Bíblia com a obra deles. Teria um nome para essa... É intertextualidade, Nicole. É intertextualidade. A gente chama... Sabe por que a gente chama de intertextualidade? Porque ele pega um livro, né, que é a Bíblia, um livro sagrado, e ele meio que faz essa conversa. Ele conversa com a Bíblia o tempo todo, com situações retratadas pela Bíblia o tempo inteiro. Então, ele vai fazendo essa intertextualidade durante toda a obra dele. A gente vai comentar essas características peculiares, tá bom? Então, vamos lá. Crítica política e religiosa. É o que eu falei para vocês. Tem elementos do realismo fantástico, tá bom? Ele defende muito também o protagonismo humano. Olha aí, por que ele humaniza também Deus? Ele coloca Deus como um ser humano dentro da história, né? Como um humano, ele tem ali seus defeitos, ele também é sanguinário, como qualquer outro ser humano pode ser, né? Pode chegar a ser, perverso, enfim. Esse é o intuito dele, né? Botar o protagonismo humano como solução para esses problemas, né? Aí, o que eu estava falando para vocês, qual é a principal característica de Saramago? A intertextualidade. Gleice, ele é ateu, então ele não acredita na Bíblia, né? Ele não quer provar que a Bíblia está errada ou não. Não é esse o intuito dele, mas assim mostrar o ponto de vista dele, tentar mostrar o porquê que ele não acredita. Então, ele vai botando os personagens de maneira muito irônica, debochada. Você vai ver esse tom sarcástico dele, esse tom de ironia, de deboche, quando ele for narrando a história. É porque ele quer que as pessoas compreendam o ponto de vista dele, né? Como um ateu falando. Aí tem a intertextualidade, né? Ele tem essa relação com outros autores portugueses. Dou algumas dicas aí, de repente essa de Queiroz, né? A gente vê muita intertextualidade dele com Camões também, tá? Ele morreu em 2010, né? Já falei para vocês, mas ele já sabia da importância de sua obra, né?
Olha o que ele falou numa entrevista, gente, frase do próprio Saramago. Utilizo o romance como veículo para reflexão. Então, Gleice, eu acho que eu já até respondo a sua pergunta. Ó. Qual é o intuito da elaboração dos seus romances? Ele já falou. É um veículo para reflexão. Ele quer que as pessoas parem e reflitam. E se tivesse o outro lado? E se realmente não existisse tudo isso? Será que Deus existe mesmo? Ele coloca em xeque ali, né? Essa reflexão, essa crítica à igreja. Lembrando que na época, né, que o Saramago, né, elaborou essas obras, principalmente, né, o Evangelho, entre outras mais antigas, né? Mais tempo, né, do que essas daí. A igreja católica, tinha uma representatividade, ainda tem, né, hoje em dia, muito grande em Portugal. Então, muitos autores, eles escreviam, né, obras, né, muito com esse teor católico, né, com esse teor religioso muito grande. A gente tem aí algumas correntes literárias, né, como o Barroco, por exemplo, né, que já trazia esse teor católico, religioso, já trazia essa crítica à Igreja Católica, por certas vezes, né, com alguns autores. Então, Saramago, ele meio que bebe, né, ele meio que pega até como intertextualidade essas outras correntes, né, literárias, como o Barroco, por exemplo, que é a indagação do catolicismo, que vai contra a Igreja, que vai contra o clero. Então, ele trabalha com esses aspectos também em suas obras, tá? Principalmente essa que a gente está comentando, que é o Caim, né? Ensaio sobre a cegueira já é uma outra situação ali diferente, mas o nosso foco é o Caim, né? A obra Caim. Então, vamos lá, vamos continuar debatendo. Estou gostando da participação de vocês. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aí mais sobre o autor. Olha quanta característica nós já vimos aqui na aula de hoje sobre a obra. E só estamos falando do Caim por enquanto, hein? Do Saramago por enquanto, fazendo essa conexão com o Caim, né? Então, muito cuidado, muita atenção aí. Muitos estudiosos dizem que é um realismo fantástico. Consideram a obra Caim como uma obra do realismo fantástico, porque ele tira muito do que acontece na Bíblia, né? Ele coloca situações muito ao contrário do que realmente a Bíblia propaga. Então, por isso que tem esse realismo fantástico, né? Bom, já comentei um pouquinho da genialidade, né? Os personagens do Saramago são sempre inesquecíveis, né? A narrativa é única, é envolvente, traz essas reflexões, esses debates que nós estamos fazendo aqui na aula de hoje, né? Mas sempre abordando de forma crítica essas questões religiosas, políticas, sociais, né? Essa contradição do ser humano, né? De acreditar ou não, essa pulga atrás da orelha, né? Acho que uma expressão que reflete muito o que o Saramago sentia, né? Que era aguçado no Saramago, é essa pulga atrás da orelha, né? Será que tem algo além, né? Será que não foi bem assim? Então, é a curiosidade do Saramago, né? Das obras saramaguianas. Vamos lá. O que o Saramago constrói bem e ele vai fazer muito bem nesse livro, gente? Ele é hábil em construir antagonistas marcantes, criados para desafiar os heróis de forma inesperada. Gente, vamos parar para pensar? Quem é o antagonista na obra Caim? Fala aí para mim, escreve aí. Abel. Abel, claro que é Abel. Abel e Caim. Não? É não? Não, Caim é matou... Caim matou Abel. É isso? É na Bíblia. Ué. Mas não é o antagonista da nossa obra, não. Ó, Nicole colocou aí, ó. Então é uma pegadinha. Diana, Júnior. É Deus. Deus é o antagonista. Gente, Deus é o vilão da história. O Saramago não acredita em Deus. Ele vai colocar Deus como o vilãozão da história. Ele é o antagonista. É ele que vai travar uma batalha. Aí tem um cunho crítico. Aí é crítica. Claro, agora, na Bíblia, na questão da teologia, na teologia, o grande antagonismo é Abel. Caim matou Abel. Mas olha só. Havia uma rivalidade entre os dois. A Bíblia faz uma narrativa que apresenta os dois personagens. É porque eu li a Bíblia, eu sou religioso. Apresenta esse antagonismo entre Caim e Abel. Agora, do ponto de vista do Saramago, do autor, aí tudo bem, é uma crítica, porque ele é Deus. É isso que a gente está falando aqui. Tudo bem, valeu.
É o que eu falei para vocês, né? Eu também tenho minha religião, eu sou católica. Só que quando eu comecei a ler esse livro, eu precisei, assim, enxergá-lo de uma maneira como se fosse o ponto de vista do autor, do Saramago. Eu não pude entrar dentro dessa obra, né? Entrar na obra, né? De forma enfática, né? Entrar dentro da obra, me entregar a essa obra com uma visão religiosa que eu tenho. Então, assim, quando eu falo para vocês que o antagonista é Deus, é justamente porque Deus ele é colocado, de acordo com o Saramago, né, o ponto de vista do Saramago, como o vilão da história. É o que eu falei, o Deus vai ser sanguinário, Deus vai ser o quê? Perverso, ele vai ser o vilãozão da história. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Isso, Júnior. Isso, é essa crítica. É o Deus que julga, é o Deus que vai fazer você pagar pelos seus pecados. Isso aí, ele é perverso, ele é sanguinário. Ele cita isso na obra, sanguinário. Então, assim, eu não posso ler essa obra com um olhar religioso, com um olhar católico, evangélico, enfim, seja qual for a religião, né? A gente precisa entrar nessa obra de uma maneira mais, né, munida dessa informação que eu tenho do autor, do Saramago. E isso, Nicole, ele é alguém que pune, ele é retratado como alguém punitivo. Então, ele tem um olhar diferente sobre esse Deus, né? E não é à toa, a gente já está conhecendo as características do autor, características da obra. Então, cuidado para, na hora lá da questão da UERJ, você colocar que o antagonista é o Abel. Então, assim, muita atenção. Júnior, pode falar, Júnior. Boa noite, professora. Eu ia perguntar sobre isso que você acabou de falar, se na prova da UERJ pode cair questões relacionadas a isso, para entender o contexto da crítica que ele queria passar. Com certeza. Principalmente falando de personagens, protagonista, antagonista. Eu aposto muito que cairá pelo menos uma questão, né, a ver com esses narradores, né, com o narrador-autor, né, narrador, autor, personagem, né, diria que é uma tríade, né, narrador, autor, vamos botar na ordem, né, autor, narrador, personagem. Então, eu diria que pode cair uma questão sobre essa tríade, que eu chamo de tríade, né, pode cair também a ver com essa, como é que eu posso falar? Com essa batalha, né, entre o protagonista Caim e o antagonista que é Deus. Isso aí, Elaine, ele tem um olhar ateu, então a gente tem que entrar nessa obra com esse mesmo olhar, né? Senão a gente vai acabar confundindo as coisas. Então, assim... Professora, Oi? então a UERJ ela pode fazer uma cobrança assim, pegar um fragmento da Bíblia, um texto, uma narrativa, onde pequena, onde Caim mata Abel, e ele é condenado por Deus a perambular pela terra. Isso está na Bíblia. Sim. Ele é condenado a perambular pela terra. Esse é amaldiçoado para sempre. Deus o julga isso. Isso está na Bíblia. A UERJ pode pegar um outro texto de Saramago, explicar uma intextualidade, explicar quais as diferenças ali existentes. Pode fazer uma pergunta, pode fazer uma questão belíssima assim. Pode. Eu aposto muito na intertextualidade, em questões de intertextualidade, em questões da narrativa, em questões a ver com personagens. Acho personagens mais importante até do que o tempo e o espaço, hein? Personagens e enredo, para mim, dentro dos elementos do pente ali, né? Personagem, espaço, né? Tempo, enredo, narrador. Para mim, dentro dos 5 elementos ali do pente, o que com certeza vai cair é o quê? Personagens e narrador. A gente pode até considerar um enredo, ainda mais né? que nós vivemos uma intolerância, a gente está vivendo atualmente uma intolerância religiosa muito forte no Brasil, né? Ainda mais Verdade. isso. E no Rio de Janeiro. Ela pode explorar isso, cara. Explorar isso de uma forma... Com certeza vai explorar. Isso aí. O intuito, eu creio que até o intuito da UERJ ter escolhido mais uma vez um livro que tem uma crítica tão aguçada quanto a religião é justamente por esse motivo aí que a gente está debatendo, que a gente está falando, que você bem falou, Sebastião. Então, eu acredito firmemente nisso, sim. Então, vamos lá, vamos seguir. O que o Saramago faz também, gente? Quebra das convenções narrativas tradicionais. O que acontece ali? Vocês até já comentaram isso aí, ó. Ele cria uma experiência de leitura inovadora e surpreendente. Ele leva o quê? A interação entre o narrador e o leitor.
em diversos momentos, há essa interação do narrador com o leitor durante a obra. Pode ser que ele pegue um trecho em que aconteça essa conversa, né? Esse diálogo entre narrador e leitor, e peça para que você explique também qual foi o intuito, qual foi o motivo, né? Qual é a intenção do autor ao colocar essa conversa, né? É como se o Saramago ele quisesse contar a versão dele, ele quisesse ter voz, né? Falar o que pensa. Numa sociedade que é amplamente, né, religiosa, católica, ele quer falar o que ele pensa também. Há uma situação aí, olha, lembrei perfeitamente algo que eu queria falar para vocês que eu não posso esquecer. A verossimilhança. E a gente vai falar disso hoje aqui. E outra coisa, durante toda, né, a narrativa, ele trabalha com isso, com a verossimilhança. E mais ainda, ele quer demonstrar liberdade de expressão. É um outro termo-chave, gente. É a liberdade de expressão. É a intolerância religiosa? Também. Mas tem algo por trás aí que é a liberdade de expressão. Se todos nós temos liberdade de se expressar, por que um ateu também não pode se expressar? Então, o Saramago ele coloca essas reflexões, né, dentro dessa obra. Então, vai ter essa interação do narrador, né, com o leitor, essa conexão que envolve, né, e cativa. Você, por muitas vezes, vai querer responder o Saramago ali, né, até mesmo colocando os seus conceitos, né, suas ideologias. Você vai querer debater com o Saramago durante a obra. Então, isso é um ponto muito interessante também dessa conversa. Aí eu trouxe para vocês, dentro dessas características que a gente está falando, ó, os estudos que vêm sendo feitos sobre as obras de Saramago, né, apontam as seguintes características literárias. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Olha aí, essas reflexões estão me dando vontade de continuar lendo. Que bom, Gabriela. É esse o meu intuito, que vocês leiam, que vocês tenham vontade de seguir a leitura. Quem já começou, quem não começou, que leia. Eu vou te falar, foi um desafio para mim. Porque eu sou religiosa, né? Eu tenho a minha religião, já falei para vocês. Só que quando eu conheço a história, né, de Caim e Abel, enfim, de acordo com a Bíblia, quando eu peguei o livro para ler, né, eu comecei a ler primeiro sobre o livro, né, na internet, enfim, para conhecer. Depois que eu consegui adquirir, né, eu comecei a ler, eu fiquei assim, caramba, vai ser um desafio essa leitura, né? Então, assim, para quem segue uma religião, para a religião que for, precisa começar essa leitura, ter essa leitura com um olhar diferente, né? Isso é uma leitura que está ligando a outra, perfeito. Demonstra aí que você precisa trazer um conhecimento da Bíblia também, de um outro livro, né, que é a Bíblia. Acreditando ou não, você tem que ter esse conhecimento. É interessante o que Saramago faz, né? Você acreditando ou não na Bíblia, sendo ateu ou não, você tem esse conhecimento prévio de que a Bíblia é um livro sagrado, né? Que a Bíblia é considerada um livro sagrado. Tem a história lá de Caim, Abel, tem o Jardim do Éden, Adão e Eva, tem tudo isso que ele retrata aqui, só que de uma forma mais realista, mais fantástica, né? Como foi chamado aí por muitos estudiosos. Perspectiva realista, já falamos isso, ó. Então anota aí no seu caderninho. Ele trabalha muito com humanismo e antropocentrismo, que é o homem acima de tudo, né? Acima de Deus e de questões religiosas. Ele faz críticas religiosas. Tem uma palavra muito interessante que é o anticlericalismo. Já ouviram falar no anticlericalismo? Ih, bolou até a língua, né? Anticlericalismo. É anti-igreja, anti-igreja. É anti-igreja, Isso aí. anti-clero, é anti-igreja. É contra Isso a aí. igreja. Perfeito, é tudo Isso pensamento é um dos movimentos iluministas, né? É um dos movimentos iluministas que se manifestaram contra o absolutismo, anticlericalismo. Olha aí, a aula de história aí, ó, Sebastião arrasou. Então ele valoriza características da oralidade também. Olha que interessante. Ele faz um trabalho incomum com a linguagem, que é o que a gente está refletindo, debatendo desde o início da aula. Ele usa, olha que questão interessante, gente, eu vou botar tudo isso nas questões inéditas para vocês, hein? Já fiquem preparados, vocês já vão ter o conhecimento prévio, hein? Ele usa vírgulas, ele tem essa característica de, ao invés de usar o ponto final, ele usa muitas vírgulas, em lugar de outros sinais de pontuação. É para vocês refletirem, por que será que o Saramago tem esse hábito de, ao invés de usar qualquer outro ponto, como ponto final, ou enfim, qualquer outro ponto que ele tenha que utilizar naquele trecho, naquela oração, naquele período, ele vai e utiliza o quê?
Muitas vírgulas. A gente vai comentar disso. Guarda essa informação aí, que tem a ver com a parte gramatical, hein? Ortografia, sinais de pontuação. Fiquem ligados, hein? Tem uma coleguinha, tem uma colega, tem um participante que ela falou uma coisa interessante, né? Fala aí, quem é? É o Sebastião. Tem uma Fala, colega, Sebastião. tem uma colega aí que falou uma coisa interessante, que o livro apresenta alguns erros estruturais de gramática, alguns erros que fogem às regras da gramática. A UERJ pode cobrar isso também, né? A questão da vírgula. Qual é a reescrita conforme as regras gramaticais? Pode cobrar, pegar um trecho do livro Saramago e pedir para o candidato reescrever, né? Tem uma colega que fez uma observação interessante aí, não sei quem. Pode sim, pode sim. Isso com certeza vai acontecer. Fazer uma reescreva a estrutura, né, a frase tal, recolocando os sinais de pontuação de acordo com a gramática, né, com a norma padrão da língua. Só cuidado que a gente não pode dizer que é um erro, né? Tem que ter muito cuidado quando a gente fala de erro dentro da língua portuguesa, porque não podemos considerar um erro. Tá? Não é um erro. Porque o Saramago é um estilo dele, é um estilo, porque ele tem licença poética para fazer isso. Só que na linguagem culta e formal, a UERJ pode cobrar isso, entendeu? Pode. Aí a Nicole perguntou aí, aguçou curiosidade, ó. É isso aí, gente, é isso que eu quero. Qual seria o intuito do Saramago em romper com essas normas? Meu amor, ele já está rompendo com uma ideologia religiosa muito grande para o tempo dele. Então, ele vai fazer o quê? É o realismo, é o próprio realismo, gente. Vamos pensar no realismo, né? Nessa ideia de você até utilizar erros, né, propositais para chocar, para chamar atenção, para fazer com que o leitor reflita. Mais interação, podem ser mais situações sendo colocadas para que você reflita, né? O andamento, a dinamicidade da história, do enredo, em certos momentos ele pode usar vírgula para demonstrar essa dinâmica de situações acontecendo ao mesmo tempo ali. Pode ser, tem vários motivos, a gente vai analisar esses motivos de acordo com os trechos da obra, né? Muito bom, gente, é isso que eu quero, vocês estão assim interagindo perfeitamente, é esse o ponto, né? José Saramago gostava muito de falar do psicológico dos protagonistas também, né? Os antagonistas são marcantes, eles desafiam os heróis, já falamos disso, isso tem que ficar muito ligado. A quebra de convenções narrativas tradicionais, olha como eu chamaria ao invés de falar que é um erro. Quebra de convenções narrativas tradicionais. Então, ele vai fugir do comum, da narrativa linear, comum, né? Seguindo a norma culta padrão, né, da língua portuguesa perfeitinha. Ele vai fazer essa quebra, justamente para fazer o leitor ficar o quê? Impactado, para ele refletir, para ele, opa, acorda. Né? Tem vários motivos por trás aí. Aí reparem o que eu deixei em vermelho para destacar bem, ó. Uma das características mais diferentes, mais distintas da sua escrita é a utilização de longos períodos, já estamos falando disso, e a escassez de pontuação, que fluem, a narrativa flui de maneira quase poética, desafiando esse leitor a mergulhar mais profundamente em suas obras. Olha o que a Júlia acabou de falar. Olha como que a Júlia chegou no ponto que eu queria com esse slide, com essa parte da aula, que ela nem tinha visto ainda. E ela já chegou nesse ponto. E é uma característica muito forte, muito marcante do Saramago na obra Caim. Olha o que ela falou, requer mais concentração e interação com o texto. Desafia o leitor a mergulhar mais profundamente em suas obras. É isso que ele quer. Por quê? Ele sabe que a maior parte dos leitores, principalmente dessa obra, né, e do Evangelho, né, a primeira obra lá, de 1991, né, uma das mais antigas, né, enfim, uma das primeiras que falava de religião, ele já sabia que a maior parte dos seus leitores seriam o quê? Leitores religiosos, que seguem certos dogmas religiosos, que seguem doutrinas da igreja, né? Enfim. Então, ele quer isso, ele quer aguçar a curiosidade, despertar esse leitor, convidar esse leitor a mergulhar na narrativa, a tentar visualizar, vislumbrar do jeito dele, do jeito que um ateu pensaria, né? Por que ele não pode ter a liberdade de se expressar também? É uma crítica, né? É uma crítica mais aí. Essa interação, gente, entre o narrador e o leitor é considerada uma técnica inovadora na obra dele, né?
que rompe essa quarta parede literária. Então, a gente pode ter questões trabalhando com esse rompimento, né, da quarta parede, enfim, fazer com que o leitor se sinta parte da história e não fique só observando. O que ele faz com essa interação entre narrador e leitor, galera? É o uso frequente de comentários diretos ao leitor. Ele usa frequentemente esses comentários, conversando com o leitor. Ele emprega também perguntas retóricas. Ele não quer que o leitor responda, ele só quer que o leitor reflita e pense no que ele está falando. Justamente para fazer o quê? Envolver esse leitor nessa trama. Ele constrói um narrador que parece conhecer esse leitor tão bem quanto os personagens. Então, gente, ele como narrador, ele conhece o público dele. Ele sabe que muita gente que é muito religiosa, né, como eu falei para vocês, vai estar lendo aquele livro, vai estar em contato com o Caim do Saramago e o Caim da Bíblia. Essa intertextualidade. O leitor, ele vai entender essa intertextualidade, ele vai ter esse conhecimento. Porque a maior parte do leitor do Saramago, ele é o quê? Religioso, católico, ainda mais para a época, né? Que ele vivenciou, enfim, que ele ia contra, né, as normas clericais, enfim, né? Outra coisa para a gente comentar aqui, além mas dessa... essa retórica são perguntas provocativas e desafiadoras também, pode ver isso também. Provocativas, ele provoca o leitor, não só uma retórica, mas ele provoca. Ele desafia o leitor, porque sabe que é um leitor. Geralmente, a probabilidade de ser um religioso é muito grande, porque ele é curioso. Se fala sobre uma coisa que Caim é um personagem religioso, ele vai atrair esse público religioso para saber o que ele fala de Caim. Aí ele sabe disso, ele sabe, tem ciência, o Saramago tem ciência disso, desse leitor curioso. Então ele vai provocar ele. É isso aí. Por isso que ele é irônico, ele por certas vezes debocha do Deus que a maioria acredita que seja um Deus, né? Ele trabalha muito com a ironia. É algo até parecido com as crônicas do Veríssimo, né? Tem até essa conexão de ter essa ironia, né? Também. A gente também vai ver muita ironia aqui nessa obra, nesse autor, né? Vamos lá, alguns aspectos aí que contribuem para essa fluidez da narrativa da escrita do Saramago, galera. O ritmo acelerado que mantém o leitor engajado, já falamos isso aqui, vocês bem acompanharam essa ideia. Ele tem também a habilidade de descrever cenários complexos de forma simples. Ele não é um autor que ele vai ficar ali rodeando aquele lugar, falando, né, daquele ambiente o tempo todo, não. O cenário ele pode ser até complexo de narrar, mas ele vai conseguir, com simplicidade, falar. Eles estão aqui nesse ambiente, o ambiente é assim e acabou. Diferente de Machado de Assis, né? Que ele fica o tempo todo detalhando o ambiente, detalhando uma cadeira, uma mesa, uma janela. Saramago não, ele faz de forma mais simples, tá? Justamente para engajar esse leitor, para que a narrativa seja mais fluida, né? A escrita também é mais fluida. Então, olha as características dele, né? Falando da obra Caim, para a gente finalizar, né, a nossa aula de hoje, já comentamos vários aspectos. É uma reinterpretação, né, como já bem falaram, tipo releitura, né, uma interpretação feita de uma maneira diferente, de forma ateia, de uma das passagens, né, da Bíblia Sagrada, já comentamos, né, vencedor do Prêmio Nobel, também maravilhoso, né? Ele vai recontar a parte de Gênesis, né? Já comentamos isso também. A obra vai iniciar como? Agora é para a galera que não começou a ler ainda, hein? Já vou instigar para que vocês sigam a leitura. Caim, ele começa no Jardim do Éden, né? A obra Caim começa o quê? O primeiro capítulo, a gente tem lá Adão e Eva, né? Os primeiros humanos criados por Deus, o Senhor misericordioso. Eles cometem o primeiro pecado da humanidade. O que eles fazem? Ambos experimentam o fruto proibido que Deus os proibiu de provar. Porém, mesmo com essas consequências, né, dadas por Deus ao casal, Eva atentou-se a comer o fruto após a serpente seduzi-la. Sem tardar, Adão também experimentou. Então, a obra ela vai começar nessa pegada aí. Eles estão no Jardim do Éden, né, experimentaram aquele fruto proibido. Sabe o que é interessante? O Saramago ele já começa com ironia no primeiro capítulo. Sabe o que ele fala? Ué, Deus, se não era para Adão e Eva comerem do fruto proibido, por que você colocou aquela árvore ali? Gente, o Saramago já fala isso no primeiro capítulo. Já me deixou assim, ó, de boca aberta.
Aí, estão rindo? Mas é. Aí ele virou e falou assim, Deus, por que você não fez o seguinte? Já que estava aquela árvore ali, por que não botou um cercadinho em volta da árvore? Para que eles não comessem o fruto proibido. Você foi o culpado deles comerem aquele fruto. Aí você está culpando agora Adão e a Eva e o Adão? Como assim? Então ele já começa, gente, no primeiro capítulo, debochando de Deus. Ele já começa de forma irônica a tratar essa parte tão tradicional, né, tão conhecida da Bíblia Sagrada. Após Deus saber, ambos são expulsos do Éden e forçados, sob seus pecados, a buscar sobrevivência entre as terras áridas de Israel. A partir daí, Saramago entra com seu reconto, transformando tudo que é real e fictício para construir a narrativa de um dos filhos de Adão e Eva, que é o Caim. A história, gente, ela começa a se desenvolver, né? Ela passa a se desenvolver com Caim traindo a confiança do seu irmão e a sua própria ética, sendo penalizado, olha a palavra, penalizado por Deus pelos seus pecados após cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Olha como é uma parte bíblica que chama muita atenção, que é muito destacada, muito importante, porque o Caim foi o primeiro assassino da história da humanidade. Então, o destino de Caim nesse romance não é o mesmo que estava destinado na Bíblia. Ao contrário, ele se torna alguém capaz de desafiar Deus e suas punições. E aí, instigou vocês? Chamou a atenção de vocês? Vamos seguir. Olha, tem mais por vir, hein? É um livro dinâmico, reflexivo, crítico, satírico, repleto de reflexões profundas e situações trágicas, que nós ficaremos igual os emojis que vocês estão colocando aí, ó, de boca aberta. O Caim, após assassinar o seu irmão, desenvolve um sentimento de rebelião e questionamento da autoridade, até mesmo autoridade divina, autoridade de Deus, o que o leva a uma vida errante como um andarilho, né, por aí afora. Mas este caminho vai levar o Caim mais longe do que ele poderia imaginar. Ele acabará por se encontrar numa viagem para além do seu próprio presente. Olha como é algo fantástico, né? Tem umas partes assim que eu vou pontuando para vocês. Onde a mão de Deus deixará a sua marca através da morte e da destruição. Olha o que Deus representa na obra, gente. Morte e destruição. É impactante, né? Mas vamos lá. Saramago, através de Caim, critica o quê? Os dogmas judaico-cristãos, questiona o Deus do Antigo Testamento, trazendo-o para a Terra, onde pode ser questionado e até mesmo confrontado. Gente, Deus, ele vai ser questionado o tempo todo dentro da obra. Ele vai ser confrontado o tempo inteiro dentro da obra. Então, assim, vou falar até algo mais impactante ainda para vocês. Deus, dentro da obra, né, do Caim, ele é escrito com letra minúscula. O D da palavra Deus é com letra minúscula. É uma característica das obras do Saramago também, tá? Todos os personagens, ou a maior parte deles, né? Eu não li todas as obras, mas a maior parte deles, os personagens, eles são todos colocados com letra minúscula. A gente sabe que o nome próprio tem que começar com letra maiúscula, mas não, e principalmente a palavra Deus, né? Que a gente estuda aqui. Começa com letra maiúscula, mas não, Saramago, nem isso ele coloca no livro. Deus não é com letra minúscula, ele coloca Deus com a letra... desculpa, não é com maiúscula, ele coloca com letra minúscula. Deu para entender a crítica? Pode, a gente vai falar todas as questões gramaticais, falando de substantivo próprio, substantivo comum. Ele transforma a palavra Deus, que é um substantivo o quê? Próprio, em substantivo comum. Reparem na palavra comum. E aí? Outra crítica. Então, assim, a gente vai a fundo tudo isso, tá? Estou mostrando para vocês que eu quero instigá-los a ler essa obra, a refletir, a enxergar, né, com o olhar, né, do autor, a enxergar as críticas, as reflexões que a UERJ quer que vocês, né, façam durante esse exame discursivo e escrevam ali, né? Aí a gente vai para uma palavrinha que isso acontece, isso está no edital também, tá? Que é a verossimilhança. As obras que a UERJ escolhe, né, elas trabalham muito com esse termo aí, com essa verossimilhança. E a obra Caim seria diferente, né? A obra criada por Saramago nos deixa em meio à ficção e à realidade. Ele pega, né, trechos da história, né,
que já foi feito estudo, enfim, nós sabemos que algumas situações realmente, né, aconteceram, que a gente vai com essa visão, né? Só que ele meio que coloca um aspecto ficcional, ele mistura a realidade com o fantástico, com a realidade fantástica. Caim não é um tratado de teologia, nem um ensaio, muito menos um ajuste de contas. Ele é considerado uma obra ficcional. É uma ficção em que Saramago põe à prova a sua capacidade narrativa ao contar no seu estilo, né, peculiar de ser, característico de ser, uma história que nós todos conhecemos, a música e alguns fragmentos da letra. Olha como até esse trecho já deixa a dúvida, né? Nós conhecemos a música e alguns fragmentos da letra. Então já põe em xeque essa fé, essa crença, essa credibilidade na história, né? Na Bíblia Sagrada, enfim, na história. Então reparem as críticas, gente. Eu acho que vocês já estão anotando tudo aí, né? Essa verossimilhança, porque na Bíblia não é um fato histórico, é uma narrativa, né? Você que é religiosa, eu também sou religioso, né? A gente sabemos, né? Somos pessoas, né, que têm um certo conhecimento, é uma narrativa. Ela não é baseada em fato histórico. Aí não tem. Talvez esse Saramago quis mostrar um pouco mais de realidade, o que é uma coisa mais real. O Deus foi inventado, né? Foi inventado um Deus vingativo, na perspectiva dele. Isso seria mais uma vez, essa verossimilhança seria explorada nesse sentido? Sabe o que eu acho? Na minha opinião, ele quis tentar mostrar para a gente, com essa verossimilhança, nós falaremos várias vezes desse termo, tá? Durante a história toda. Ele quis colocar Deus como um ser humano. Eu acho que ele tentou trazer um personagem, né, que é para ele, né, que não existe, de forma mais humana possível. Deus, ele é igual um ser humano na visão do Caim, né, da obra do Saramago. Ele erra, ele é vingativo, ele pune as pessoas, né? Ele quis tentar trazer essa verossimilhança, principalmente nessa parte de transformar Deus em um ser humano. Para você ver, Deus é tão humano dentro da obra que ele chega a travar batalhas com Caim o tempo inteiro, de julgamento, de cobrança, de punição, né? de ser maldoso, de querer fazer o mal, querer o mal do outro. Então, essa verossimilhança ela está principalmente nesse aspecto. Esse antagonista chama muita atenção para essa verossimilhança, né? Porque o que a gente tem de pensamento de Deus, né? É algo celestial, algo divino, né? E o Caim, ele já traz de uma outra forma, como se fosse uma pessoa, um ser humano qualquer, comum, como o próprio, né, Deus com D minúsculo, é um comum, é algo comum. Na teologia, Deus é intangível. Deus é onipresente, onisciente, é intangível. Isso aí. Inacessível ao homem. Mas na obra de Saramago, não, ele é humano, né? É porque você falou corretamente. Essa verossimilhança explorada pelo autor é o que você falou. Ele chega ao nível da humanidade. Ele é humano, tão humano quanto Caim. Perfeito. Tão humano, tão passível de erros, de julgamentos, de tudo de maldoso, de ruim, que pode ter um ser humano também. É isso aí, perfeito, Sebastião. Chegamos certinho, na mesma ideia. Para a gente finalizar, nesse último slide aí, nós temos mais um adendo, né? Algo mais aprofundado, e tentando dar uma justificativa, né, explicando o teor, né, o porquê o José Saramago, né, ele despido de qualquer preconceito, né, ele abordou o livro sagrado, né, de forma simples, direta. Facilmente podemos acusar de ser simples, né, de simplismo, mas tendo em conta o verdadeiro relato bíblico, né? Aí a gente fala o verdadeiro relato bíblico, né, da Bíblia. Tem essa parte aí também. Não podemos dizer que tudo aquilo era mentira, né? Pois corremos o risco de ser criticados da mesma forma. Então, assim, existe a liberdade de a Bíblia poder ser interpretada de diferentes formas para justificar o seu verdadeiro sentido perante os crentes. O mesmo se pode dizer no sentido contrário. É o que eu estou falando, é de ter essa liberdade de interpretar, de se expressar da maneira que achar correta, né? Condizente com o que você pensa, o que você acha, é a própria liberdade de expressão, que eu creio que o Saramago quis trazer, né? Fazendo essa obra assim cheia, né, de conflitos,
de subterfúgios, né, que a gente fala, cheia de dogmas que a gente pode muitas vezes parar e pensar, opa, será que é isso mesmo? Por que eu não vou questionar, né? Por que eu não vou me questionar se aquilo é real, não é? Então ele meio que traz esse olhar, né, um olhar de um ateu, né, para algo que é tão clássico, tão comum, que muita gente conhece, né? Enfim, por que eu não posso trazer à tona isso também? Então, assim, gente, é uma obra polêmica, é o que eu estou falando para vocês. Leiam essa obra, vocês sabem que o intuito é a aprovação de vocês. Então, peguem essa obra para ler da maneira mais neutra possível, ou até mesmo com o olhar de um ateu como Saramago, né? Deixando de lado certas ideologias, enfim, certos dogmas, certas pretensões, para que você entenda o porquê que ele quis elaborar essa obra. Gente, essa obra ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, não é à toa, né? Então, assim, reflitam, questionem. O que a gente vai fazer? Na próxima aula, a prof. Alzira estará com vocês. Então, vai ser uma aula que ela vai, assim, aprofundar essa crítica. Então, vocês vão usar tudo que eu mostrei hoje aqui para vocês. Vocês já vão chegar para a próxima aula, aula 3, da segunda-feira que vem, preparadíssimos para debater com a professora, para trazer questionamentos. O dever de casa dessa semana vai ser o seguinte. Olha que eu vou passar para a Alzira, hein? Eu quero ver todo mundo participando e fazendo, a galera toda aí. O dever de casa vai ser você trazer os questionamentos. Por que ele quis fazer isso em tal capítulo? O que ele quis dizer com tal trecho, com tal parte, com tal fragmento da obra? Por que ele trabalha tanto com esse uso excessivo de vírgula nesse trecho? Então, assim, comecem a ler a obra com outro olhar. Comecem a buscar as questões gramaticais, sintáticas, as críticas, as reflexões e anotem. Isso é muito importante. Nós faremos uma análise capítulo por capítulo com vocês. Então, assim, não vai chegar ninguém no dia dessa prova sem entender o teor da história, sem entender o narrador, sem entender os protagonistas, antagonistas, né, os personagens, sem entender a estrutura sintática da obra. Gente, vocês entenderão tudinho. Vai estar tudo na ponta da língua, na ponta da caneta, né? Que é discursiva. Então, vai estar tudo na ponta da canetinha de vocês. Não se preocupem. Gente, muito obrigada pela participação na aula de hoje. Espero todo mundo aqui de novo na aula de amanhã. Tami e André arrasando com o Conto da Aia, outra obra magnífica, que tem até série. Então, assim, já fiquem preparados para as nossas aulas da semana, hein? Um beijo, meus amores. Até a próxima. Um beijão. Um prazer, gente. Beijo. Valeu, professor. Foi uma ótima aula, professor. Aprendi muito com a senhora. Muito, muito perfeito da aula. Obrigada, Sebastião. Muito Ótima obrigada. aula mesmo. Continuem, continua com a gente. Vamos junto.